Olá, Deus ilumine, abençoe a sua vida. Mais uma vez, entrando juntos com o Saindo da Crise, a todo o estado de Santa Catarina. A você de perto, a você de longe, a todos que estão ligados na nossa programação. Eu quero desejar tudo de bom a você da grande Florianópolis, a você que me acompanha agora da região metropolitana, você que está no oeste do estado, no norte, no sul, você do Vale Europeu, Vale do Itajaí, a todos lá do oeste catarinense, enfim, aonde quer que você esteja, que Deus abençoe a sua vida. E se você está agora acompanhando o programa, enfrentando momentos, difíceis, devido ao desemprego, às dívidas, você que perdeu a sua empresa e você passa um momento tão delicado e não tem com quem, desabafar, contar, com quem pedir ajuda, saiba que a partir de agora você pode entrar em contato conosco. Nós temos uma central de atendimento, está aí o nosso número do WhatsApp da Universal aqui de Florianópolis. Você pode tanto ligar como enviar a sua mensagem de texto ou a sua foto, você que deseja que realizamos a impressão da sua foto para a oração, 32166162. Lembrando que o DDD é o 48, tá bom? Para começar o nosso programa de hoje, nós vamos a uma matéria, já em seguida estamos de volta. A polêmica envolvendo a taxação dos marketplaces estrangeiros tomou conta nos últimos dias dos noticiários e também das redes sociais. Na tentativa de acalmar os ânimos dos empresários brasileiros, o governo anunciou a taxação em compras feitas no e-commerce internacional entre pessoas físicas abaixo de $50. A medida não agradou os consumidores, que criticaram a proposta. O maior erro é essa taxação. Tomar uma decisão que atinge principalmente a população comum não dá, escreveu essa internauta. Os mais prejudicados com essas medidas são os mais pobres, reclamou este outro. Enquanto não houver lei ou instrumento normativo sobre o assunto, a taxação não passa de mera especulação. Agora, se isso se concretizar, qual será o objetivo? Incentivar a indústria têxtil e varejista do Brasil? Questionou essa seguidora. Na contramão da maioria, teve gente que aprovou a iniciativa do governo. Essa mulher escreveu: gente preocupada com o aumento de custo da Shein afetar a população brasileira sem pensar que essa concorrência das lojas online asiáticas acaba com milhares de empregos no Brasil. O comércio local e os pequenos empreendedores sofrem com a concorrência desleal da Shopee e da Shein. Acho justa a taxação. De um lado, consumidores felizes por comprar produtos que cabem no bolso. Do outro, varejistas brasileiros insatisfeitos que acusam essas gigantes asiáticas de concorrência desleal por atuarem no Brasil sem pagarem impostos cobrados dos grupos nacionais. A grande questão no debate entre as varejistas chinesas e as varejistas brasileiras, e no qual também o governo brasileiro se inclui, é principalmente dois pontos. O primeiro, do contrabando, de que mercadorias ilegais estariam sendo vendidas através dessas empresas. Os e-commerce estrangeiros conquistaram o mercado brasileiro. Lojas como Shein, AliExpress, Shopee e Wish fazem sucesso por aqui. A gigante da moda Shein cresceu 300% no Brasil em relação a 2021 e faturou R$8 bilhões em 2022, segundo o relatório do BTG Pactual. Em termos de comparação, há 2 anos, a Shein era do tamanho da Hering, maior varejista de moda básica do país. Hoje, já ultrapassou a projeção anual para todo o Grupo Soma, que detém a marca nacional, e superou em vendas os maiores nomes nacionais, como Renner, Riachuelo e C&A. Por produzir em larga escala, essas empresas conseguem negociar a compra de matéria-prima a baixíssimos custos. Isso faz com que a produção fique mais barata desde o início da operação. A China consegue ter preços diferenciados em relação aos outros países. Primeiro porque o regime tributário deles é diferenciado,
são um país socialista, né? É um país socialista e, portanto, a carga tributária é diferenciada também. E também tem uma coisa muito importante: a cadeia de produção deles parte da matéria-prima primitiva, né? E dali vai se distribuindo para toda a indústria chinesa. Depois de toda a polêmica envolvendo a taxação das compras online em sites estrangeiros, essas companhias resolveram procurar o governo para dialogar. A Shein disse que irá nacionalizar 85% das vendas nos próximos 4 anos. Além disso, a empresa afirmou o compromisso para criar 100 mil empregos em 3 anos e prevê um investimento no país de 750 milhões de reais. A Shopee e a AliExpress se comprometeram a pagar os tributos conforme o plano de conformidade da Receita Federal, para garantir concorrência justa com o varejo local. Mas será que essas medidas são suficientes para uma concorrência justa entre empresas brasileiras e estrangeiras? A cada segunda-feira, nós temos colocado aqui no altar do Congresso testemunhos de pessoas que chegaram numa situação de repente igual à sua ou até pior. Pessoas que estavam endividadas, pessoas que não tinham mais prazer na vida. Eu peguei aqui um testemunho esses dias do seu Jefferson que disse: olha, por várias vezes eu pensei em dar cabo da minha própria vida. Eu pensei em tirar a minha vida devido às cobranças, às humilhações que eu estava vivendo. Mas ele disse: graças a Deus que eu cheguei até a Universal, segunda-feira até o Congresso. As pessoas que aqui chegam na nossa catedral no dia de segunda-feira, chegam porque estão sofrendo. Como, por exemplo, você que está do outro lado, nem dormir mais você consegue. Você perdeu o controle das dívidas. A sua empresa, desculpe a maneira de falar, mas foi por água abaixo. Você hoje está trabalhando, aliás, pagando para trabalhar, com uma empresa que tem dado para você mais dor de cabeça, mais prejuízo do que lucro. Quantas vezes você já pensou em passar o ponto para alguém, em vender esse lugar, sabe, arrumar as malas, fugir, mas não tem como fugir do problema financeiro. Eu quero que você acompanhe comigo histórias de pessoas que chegaram aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no dia de segunda-feira, e resolveram fazer, sabe, um pacto, uma aliança com Deus para esse ano de 2023. E através dessa aliança, receber a transformação total e completa de vida. Veja só o que pode acontecer com você também. Qual o nome do senhor? Jefferson. Seu Jefferson, fazendo o pacto com Deus, com o peitoral do juízo, aconteceu o que segunda-feira na sua vida? Aconteceu que eu consegui pagar uma dívida de 140 mil reais que estava me atormentando já tinha muitos anos, mais ou menos 7, 8 anos, que essa dívida só crescia, porque é um processo judicial que eu perdi, o juiz decretou para mim pagar um valor e esse valor foi sendo corrigido mensalmente, tipo uma bola de neve, né? Entendo. Como diz o ditado, pelo INPC e correção pelo INPC e juros de mora de 1%. Então, uma bola de neve... 140 mil em dívida. Já estava em 140 mil. E 7, 8 anos só continuar acumulando. Crescendo. Então, isso aí é um tormento, né? Só conseguiu vencer. E eu, aqui no Congresso, eu consegui vencer esse tormento. Paguei, o juiz homologou o acordo e eu paguei sem pedir emprestado e paguei à vista, não foi parcelado. Deu a volta por cima. Agora, dei a volta por cima. Quem está acompanhando o testemunho em casa, na televisão, na rádio, o que passa na cabeça de uma pessoa que está devendo 140 mil, é cobrado todos os dias, perseguição? O que passava na cabeça do senhor? Sim, então, a minha conta bancária ia ser bloqueada, qualquer dinheiro que caísse na minha conta já ia direto para a conta do credor, né? E os meus bens iam ser Bloqueados. tudo bloqueado. Não podia ter nenhuma garagem, uma casa, nada, Só um carro. dormir à noite? Porque tudo ia ser penhorado. Conseguia dormir, ter processo paz? na justiça. Sim. Já decretado pelo juiz, já que eu tinha que pagar. Bateu o martelo que eu tinha que pagar. Não tinha então paz. não era um sofrimento aquilo aí. E só crescendo, porque a correção também foi decretada pelo juiz. E a preocupação
todo dia. Então, aquilo atormenta, né? Porque imagina, tu não poder ter nada no teu nome, não poder ter um dinheiro na tua conta, não poder ter um carro, não poder ter crédito para comprar nada, e aquilo ali só crescendo, podendo chegar a 200 mil, daqui a pouco a 250, depois a 300, até que valor que ia chegar? Se eu não pagasse aqui em 2022, aqui no Congresso, qual é o valor que ia chegar? Daqui 1 ano, 2, 3, ia estar em quanto? E Mas daí resolveu. Eu ia pagar? Não sei se eu ia pagar, mas aqui no Congresso eu consegui pagar. E está pago e foi homologado. Agora, o que o senhor tem a dizer para quem está acompanhando o testemunho, que se encontra endividado, com o nome negativado, sendo cobrado por agiotas? O que o senhor tem a dizer a essa pessoa? Olha, vem aqui para o Congresso, tá? Eu estou aqui desde março, tá? Março de 2022, eu não estou aqui até há 3, 4, 5, 10 anos. Eu estou aqui desde março de 2022. São poucos meses que eu estou aqui e olha o que Deus já está fazendo na minha vida. E está fazendo muitas outras coisas. Então, venha para o Congresso, venha aqui na segunda-feira e seja abençoado também. Vai receber a vitória. Funciona. Legal. É o sobrenatural de Deus agindo na vida da pessoa. E o legal é que tu aprende a receber, a valorizar o reino dos céus, a salvação, a presença do Espírito Santo dentro de ti. Isso que é o mais legal. É o principal. Porque ganhar dinheiro todo mundo ganha. Eu conheço muitas pessoas aí que têm muito dinheiro, é muito rico. Mas o legal é ter a riqueza de ter o Espírito Santo dentro dela, de ter a certeza da salvação, que ela vai herdar um outro reino, um outro mundo, chamado Reino dos Céus. Amém. Isso sim que é o mais legal, que a gente aprende aqui também. Funciona. E eu aprendi. Amém. Para finalizar esse testemunho glorioso, o senhor conheceu o Congresso através do quê? Rádio, televisão? Alguém convidou, alguém chamou? Foi a televisão. A televisão. Programa de televisão. Programa de televisão, testemunhos, né? Muito maravilhosos que aparecem na TV, né? Para ou continua? Continuo. Amém. Deus te abençoe, é só o começo. Amém. Seu Vilmar, como é que estava a vida, a situação, os problemas, o que o senhor estava enfrentando antes de levar a sério mesmo? Depois que o senhor levou a sério, o senhor vai contar a mudança, mas antes, como é que estava? Pois é, pastor, uns 4 anos e meio atrás, eu frequentei a igreja aqui Universal, né? Estava indo tudo bem, graças a Deus estava tudo funcionando, e teve um momento que a gente se afastou, a gente começou... Na verdade, se afastou, né? A gente não olhar pela palavra de Deus, mesmo pelo que o homem de Deus prega, você fica olhando para outras coisas e você se afasta. E nesses 4 anos, a gente viveu uma vida bem difícil mesmo, pastor. Complicada. Muito complicada. E pela misericórdia de Deus, a gente voltou, né, pastor? Faz um ano agora. Fez um ano que a gente voltou. Fez um ano. Fez um ano. A gente frequentou em outras igrejas, mas não tem como você, depois que você conhece a fé aqui, você querer procurar outra coisa. É muito difícil. E nesse ano que a gente voltou aqui, graças a Deus, eu consegui restaurar bastante. A minha vida, principalmente, minha vida foi restaurada, primeiramente, né? Eu estava com minha fé abalada, praticamente não acreditava mais em nada, na verdade, né? Estava muito difícil. E nesse ano que eu voltei para a casa do Pai de volta, o Deus tem feito grandes coisas, pastor. Clientes que eu tinha perdido, assim, empresas, assim, sabe? Eu tinha uma empresa ali, o cara tem várias clínicas, né? 21 anos que eu prestava serviço para ele, para o senhor ter uma ideia. Já contei a história para o senhor um pouco ali, né? E do nada, antes de voltar para a igreja, fechou, parou. E era uma coisa que eu contava, para mim era praticamente um alicerce que eu tinha ali essa família, né? Eles têm uma família de médica, tem muito trabalho, assim, como eu tenho uma empresa de construção, né? E fechou do nada aquela porta ali. O faturamento lá embaixo? Nada, tudo no vermelho, tudo errado mesmo, pastor. E pela misericórdia de Deus, eu fazia acho que uns 5 meses que eu estava aqui na igreja, a porta voltou, se abriu de volta e... Pela graça de Deus, hoje eu estou trabalhando, tenho vários trabalhos, serviço para o ano todo, né? Eu comecei ano passado, como falei para o senhor ali, e continuo fazendo trabalho para eles, vou até em outra cidade prestar serviço para eles, e graças a Deus, hoje Deus tem me honrado, pastor. E vai honrar muito mais. Vai honrar mais. E outra coisa também, que eu até falei para o senhor, eu tinha um terreno perto da igreja, aqui, na Major Costa, para lá ali, e fazia anos, pastor, eu queria construir, nunca se ajeitava, sabe? Começava uma coisa e não dava certo. E hoje, graças a Deus, vai fazer 4 meses que a gente está fazendo a obra ali, está quase terminando a casa já. Começou a andar. A gente começou. Dá certo. Sim, já está. Quer dizer que se a pessoa vem e ela obedece, sim, ela pratica, dá certo.
Com certeza. Comecei a pegar firme, escutar o que o senhor prega aí nas reuniões e as coisas estão andando. Vai andar. Falta mudar alguma coisa, mas Deus está fazendo a obra. E vai mudar passo a passo. Com certeza. Deus abençoe muito o senhor. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Como é que é o nome do senhor? Gustavo, pastor. Vindo segunda-feira, sempre estou ouvindo o senhor vindo aí, lutando. O que aconteceu? Então, ano passado eu havia pego emprestado 70 mil reais, né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000. Mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que de alguma forma sobrenatural acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoou e a pessoa me perdoou da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem. Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz, Deus é incrível, pastor. É a gente se colocar na presença dele e obedecer, como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu, estamos fiel aqui nas segundas-feiras. Qual o nome da senhora? Gilcele. Dona Gilcele, fazendo pacto segunda-feira na aliança, aconteceu o quê? Sim, eu estava esperando um serviço, né? E estava me enviando o currículo na minha área, que era mais na área de supermercado, né? E trabalhei também de recepcionista, mas eu tinha dentro de mim, assim, que talvez eu não conseguiria de recepcionista por causa da minha idade, também há 10 anos atrás que eu trabalhei como recepcionista, né? E eu tinha mais experiência em supermercado e é o que mais tem vagas hoje em dia, né? Só que é um serviço que tu trabalha de domingo a domingo, não tem tempo para a família, né? E até para servir a Deus, para fazer a obra dele, fica bem complicado. E eu preenchi os currículos na área de supermercado e dentro de mim eu falei para o Senhor Jesus que, na verdade, eu queria para recepcionista. Aí teve um dia que eu fui num posto de saúde do meu bairro e conversei com as meninas para ver se elas eram terceirizadas, né, ou concursadas. E elas eram terceirizadas, daí eu pedi o site delas, me inscrevi num domingo à noite. Numa quarta-feira eu fui chamada, né? E na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Amém. Um dia antes do meu aniversário. Então, para mim, aquilo ali foi um presente de Deus, né? Funcionou. Funcionou. Hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta, numa área que eu gosto, né? De trabalhar com os pacientes, né? E esse é só o começo, porque eu tenho outro propósito dentro de mim para final do ano se finalizar. Agora, vai acontecer. Detalhe, a senhora estava parada, desempregada há quanto tempo? Eu estava já um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Um ano e meio, mais ou menos. Pegou a aliança, a porta se abriu. Sim. Para ou continua? Continua, com certeza. Amém, só o começo. Sim, isso é só o começo. Amém. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que amanhã ou depois, se assim você crê e fazer o que essas pessoas fizeram, amanhã ou depois pode ser o seu testemunho sendo contado aqui no programa para todo o estado de Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Imagina se essas pessoas dos testemunhos vieram aqui segunda-feira, pegaram a aliança e conseguiram, por meio de uma aliança com Deus, por que você não vai conseguir, hein? Porque pensa um pouquinho. Agora não é hora de pensar na morte não, meu amigo. Agora não é hora de você pensar em dar cabo da própria vida, em fugir, desaparecer, não. Agora está na hora de você usar a ferramenta chamada fé. Uma vez usando a fé, Deus entra na administração dessa empresa. Deus toma o controle da vida econômica, aí já era. Olha quantas pessoas tivemos aqui segunda-feira pegando essa aliança gratuita, por sinal, aliança gratuita, consagramos ela, símbolo de compromisso com Deus. Porque nós entendemos o seguinte, se eu fizer um compromisso com Deus, as minhas finanças, então, Deus vai me dar a direção de como comprar, de como vender, de como administrar, e é assim que as pessoas estão vencendo aqui. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa cidade de Florianópolis. Está aí, ó, a imagem da nossa catedral. Bem no centro, próximo ao Shopping Beira-Mar. Segunda-feira, às 7 horas da manhã,
a primeira palestra, a primeira reunião, 10 horas da manhã, meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Só vai depender de você que está agora acompanhando a programação. Eu quero colocar um intervalo falando sobre o propósito da aliança. Veja essa chamada, você vai entender melhor qual é o propósito, como que Deus vai agir e o propósito da aliança gratuita, segunda-feira. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda, e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Gratuitamente você vai receber essa aliança segunda-feira. Eu estarei às 10 horas da manhã e no horário das 3 da tarde. 10 e 3 da tarde. Pastor Juliano, 7 da manhã, meio-dia e 19 horas. Gratuitamente aqui, ó, nesse lugar. Sabe qual é esse lugar? O lugar do seu testemunho. Foi aqui que essas pessoas vieram, segunda-feira. Foi aqui que elas vieram buscar aliança. E aqui nasceu um novo testemunho. Católico, você evangélico, você espírita, esteja conosco segunda-feira agora, para uma mudança total e completa da sua vida. Eu tenho uma história aqui no programa que diz assim: eu fiz uma aliança com Deus. Você vai acompanhar agora a história de uma pessoa que fez uma aliança com Deus. Ela não veio apenas aqui, pegou uma aliança e colocou no dedo. Não, não. Muito mais do que isso. Uma pessoa que fez compromisso com Deus. O testemunho já fala, né? Eu fiz uma aliança com Deus. Você vai entender o antes e o depois dessa história. Como Deus pode fazer acontecer com você. O caso desse homem é muito forte. Com uma dívida de R$600 mil, eu pensei em dar um tiro na cabeça. Dá para acreditar? Com uma dívida de mais de R$600 mil. Olha o que ele fala, eu pensei em dar cabo da minha vida, em dar um tiro na cabeça. Porque ele tinha uma ferramenta, uma arma dentro de casa. E no desespero, ele pensou em dar cabo da própria vida.
Você vai acompanhar a história do seu Gilson. O seu Gilson, hoje no Congresso, é uma nova pessoa, porque ele fez uma aliança com Deus. Qual o nome do senhor? Gilson Mar. Seu Gilson, o que aconteceu com o senhor ao fazer a reunião de segunda-feira aqui o Congresso? Eu cheguei no Congresso em 2008. E aí, naquele jeito, me escondendo dos outros e tal, eu que tinha caminhoneta nova, e cheguei aqui na igreja com um fuquinha velho que meu pai tinha, com R$10 emprestado para botar gasolina. Um escritório de contabilidade bom. E o dinheiro não rendia. Aí um dia, assistindo, eu sou sincero falar para o pastor, tive com a pistola para botar na minha cabeça para me matar. Para tirar a própria vida? Para tirar a própria vida. De tanta dívida. A sua dívida chegava em torno de mais ou menos quanto? R$600 mil. R$600 mil. E com um escritório rendendo, daqui um pouco entrou um negócio, deu errado, entrou outro negócio, perdi um terreno de capoeiras que não sei como na época, e depois eu tive que reverter em juízo, tive que pegar dinheiro com a agiota. Agora, de lá para cá, fazendo congresso, como é que está a vida do senhor hoje? Minha vida hoje mudou totalmente, como pessoa, como meus negócios, né? Hoje eu tenho um sítio avaliado em R$800 mil, tenho uma casa que vale mais de R$1 milhão, tenho uma cartela de cliente abençoada, o meu casamento é abençoado, a minha vida hoje é abençoada. Hoje o senhor tem vida com Deus? Tenho as minhas batalhas, tenho brigas, mas sei que vou vencer. E a contabilidade, como é que está? O escritório hoje está muito bem. Está bem? Está bem instalado. Uma casa que vocês foram abençoados de 60 metros quadrados, Amém. Na qual eu ia morar numa kitnet, praticamente, que seria a cozinha e o quarto. Não deu negócio meus irmãos, era um valor, pediram um outro. Aí uma outra irmã minha, que eu tinha um negócio em 2004, também foi desfeito na época. Eu tinha metade da casa, ela chegou e me propôs vender a casa inteira, eu fiz um negócio com ela. Hoje tem uma casa de 1.200.000, mais ou menos. Mudou a situação. Mudou toda a situação. Aquele homem que chegou com 600 mil em dívida, pensando em dar um tiro na cabeça, hoje quer morrer ainda? Não. Quer viver? Eu quero falar aos outros, como chegou um senhor agora para mim ali, que a coisa não está fácil. Persiste. Em 1 ano, 2 anos, isso aí não é nada para Deus. Pode ser que daqui a 5 anos a vida dele mude. Talvez Deus está usando ele aqui dentro da igreja para ver. Para ou continua? Continuamos. Amém. É só o começo na sua vida. Muito mais vai vir. Amém. Amém. O maior causador das dívidas é o descontrole financeiro. O endividamento das famílias brasileiras bateu o aumento no preço da conta de luz. Atualmente está cada vez mais difícil viver com as incertezas deste mundo quando se trata da vida financeira. Muitos, mesmo tendo capacidade e aplicando todos os seus esforços, não conseguem a realização econômica e o sucesso nos negócios. Como vencer em tempos tão difíceis? Todas as segundas-feiras, milhares de pessoas têm recebido força e, principalmente, a direção que vem de Deus. Se você deseja alcançar uma vida de qualidade, venha firmar o seu pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Todas as segundas-feiras. Procure uma Universal mais próxima de você. O seu Gilson hoje não quer mais morrer. Pelo contrário, ele quer viver. Serve esse testemunho de exemplo para você que está pensando na loucura, numa besteira. Nos procure segunda-feira agora. Hoje aqui no programa eu não vou orar. Eu fiz um propósito com Deus essa semana agora, pessoal, nessa semana, que eu não vou fazer a oração aqui no estúdio, não. A oração que eu quero fazer por você é segunda-feira agora, aqui no altar. Sempre tenho orado pelas fotografias aqui, com um copo com água, só que essa semana, a oração que eu quero fazer por você vai ser aqui na Mauro Ramos, 1310, segunda-feira, em um dos horários, tá bom? Mediante a tudo que você viu e ouviu, tome uma decisão. Eu vou ficando por aqui com a minha participação, mas eu deixo para você esse intervalo, essa chamada, melhor dizendo, do que vai acontecer domingo, às 9h30 da manhã, aqui na nossa catedral. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Um forte abraço e até lá.